Olá pessoal, vamos então para a nossa última aula desse segundo módulo SuperEnem 2022. E hoje, assim como na aula passada, no vídeo passado, a gente também vai ver um texto que caiu no Enem, que é um poema um pouco maior do que o poema da Kamala Das, que a gente viu no vídeo passado, e um texto que dá para a gente explorar mais algumas coisas, tanto antes quanto durante a leitura dele, né? Então, assim, ele toca num assunto muito trágico e atual, né? E vamos lá, lendo a gente sabe mais sobre ele. Na aula de hoje falaremos sobre um tema atual e importante no cenário geopolítico internacional. As pessoas que são forçadas a deixar suas casas, seus países e buscar refúgio em outros países, né? São as crises de refugiados, né? Um tema sensível e que infelizmente é permanente hoje na nossa realidade. Preparando essa aula, eu encontrei a capa desse documento. É um documento da UNHCR, que é o Alto Comissariado, a agência do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Eles têm esse documento que foi publicado em 2019, com os números, a situação dessas pessoas que foram forçadas a se deslocar dos locais onde moravam para outros locais. Então, achei muito impactante essa imagem. Vejam aí que tem um prédio, o prédio está todo destruído, ele foi bombardeado, e aqui embaixo, só aqui embaixo, tem uma lojinha ainda que ficou, né? E tem umas luzes acesas, o prédio não tem mais nada, tá só a casca, mas tem umas luzinhas acesas e tem uma pessoa sentada lá dentro, uma pessoa sentada aqui fora. Um cenário de desolação, de solidão, de tristeza, e pessoas que tentam continuar a viver uma vida que levava antes, mas que se tornou inviável, né? Ou quase que inviável, né? A maioria dessas pessoas, boa parte delas pelo menos, se vê forçada de fato a fugir dos seus países por causa dessas conflagrações bélicas, nessas guerras que eclodem e põem em risco a vida delas. E aí eu trouxe aqui um print de uma parte desse documento, né, com uma fala, tá aqui entre aspas, né, uma fala desse Filippo Grandi. Ele é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Ele diz o seguinte, que nós estamos presenciando uma mudança na realidade, no sentido em que os deslocamentos forçados hoje em dia, né, isso em 2019, não faz muito tempo, os deslocamentos forçados hoje em dia não são mais, não apenas são mais difundidos, acontecem mais ao redor do mundo, né, do que antes, mas eles também deixaram de ser simplesmente um fenômeno temporário, né, e de curto prazo. Ou seja, as pessoas agora elas são forçadas a sair dos seus países, fugindo, e acabam em situações muito precárias e não tem mais a perspectiva de retomar, de voltar a viver as vidas que tinham antes. Então, eu trouxe daqui também do site, né, da UNHCR, esse texto. A gente vai ler o texto, vai fazer uma questão em cima dele e depois a gente passa para a questão do Enem, que traz um poema também. O texto começa definindo o que é um refugiado ou uma refugiada. Um refugiado ou refugiada é alguém que, devido a um medo bem fundado, ou seja, devido a um medo justificado de ser perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social particular ou adoção de uma política, de uma opinião política em particular, está fora do país de sua nacionalidade e não pode ou
devido a esse medo que ela sente, não quer buscar a proteção daquele país. Ela sabe que vai estar em risco, ela e seus familiares vão estar em risco se voltarem para aquele país. Ou são pessoas que, não tendo a nacionalidade, estando fora do país onde costumava residir, não pode, ou devido ao medo, né, que sente de ser perseguido ou perseguida, não quer retornar para esse país. E aí uma coisa curiosa, né? Uma pessoa que não tem nacionalidade, um pouquinho mais para baixo ali, eu acho que no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele fala um pouco sobre essas pessoas que não têm nacionalidade. Ele chama de stateless people, pessoas que não têm estado, né? Tem até um filme do Tom Hanks que fala sobre esse tema. Ele interpreta um personagem que é de algum país, um país fictício. Ele pega um avião para viajar, sei lá, uma reunião de negócios, alguma coisa desse tipo, eu não sei exatamente, não lembro mais exatamente, só que ele desce em um aeroporto em um outro país, e aí no saguão do aeroporto ele olha para uma televisão e está passando uma notícia sobre o país dele. Só que aconteceu um golpe de Estado no país dele, e o país dele deixou de ser o país que era, né? Outras forças tomaram o poder e o país mudou de nome, enfim, ele passou a ser cidadão de lugar nenhum. Então ele não poderia mais voltar para o país dele, porque, enfim, não era mais o país dele, era uma outra coisa. Também não podia pedir asilo, não podia entrar em um país diferente, porque, enfim, ele não tinha, o passaporte dele não tinha mais validade nenhuma. E ele fica morando no aeroporto. Né? É uma tragicomédia o filme, assim, bastante interessante se vocês tiverem interesse de assistir. Ele ilustra esse fenômeno, ou um desses fenômenos aqui que o texto menciona, né? Pessoas que não têm país. Então, no segundo parágrafo, né, ele começa falando o seguinte: havia 79,5 milhões de pessoas que haviam sido deslocadas forçosamente no mundo inteiro no final de 2019. Lembra que a gente tirou esse texto de um documento da ONU que data de 2019. Entre essas pessoas, né, 26 milhões eram refugiadas. Metade delas, dessas pessoas refugiadas, menores de 18 anos. 20,4 milhões de refugiados sob a tutela ou mandato da UNHCR, né, que é o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ou seja, 20,4 milhões de pessoas em campos de refugiados, sendo abrigados e abrigadas por agentes da ONU. E 5,6 milhões de refugiados palestinos sob o mandato tutela da UNRWAS, United Nations Relief and Work Agency, que é uma agência da ONU que dá guarida também para refugiadas palestinas. Havia também 45,7 milhões de pessoas deslocadas internas, internally displaced people. Qual a diferença entre refugiados, refugiadas e deslocados ou deslocadas internas? Quando uma pessoa é forçada a fugir do lugar onde mora e passar a morar em algum outro lugar, num campo, e esse campo é em outro país, ou seja, quando a pessoa é forçada a fugir e nessa fuga ela atravessa a fronteira do seu país, ela é considerada, na nomenclatura adotada pela ONU, como uma refugiada. Se a pessoa precisa fugir do lugar onde ela mora e se deslocar e passar a morar em algum outro lugar, só que esse lugar ainda é dentro das fronteiras do seu país, ela é uma deslocada interna, que é internally displaced. Então, havia 45,7 milhões de deslocados internos e 4,2 milhões de asylum seekers, pessoas que pediam asilo em outros países. Também há milhões de pessoas sem estado, tá aqui, ó, stateless.
stateless people, pessoas sem estado, como o personagem do Tom Hanks no filme, que tiveram sua nacionalidade negada e acesso a direitos básicos como educação, saúde, emprego e liberdade de movimento, liberdade de ir e vir. As pessoas não podiam mais, não tinham mais como viajar e etc. As expectativas de melhoria da situação dos refugiados, ela não é otimista, digamos assim, quando se trata da esperança que essas pessoas têm de que o fim do seu sofrimento venha o mais rápido possível. Como a gente viu lá no início da aula, né, o alto comissário da ONU para os refugiados falou que hoje em dia a situação dos refugiados tende a ser permanente em comparação com o passado. Nos anos 1990, na década de 1990, uma média de 1,5 milhão de refugiados conseguiam voltar para casa a cada ano. Olha só. Na última década, ou seja, se a gente está falando de 2019, né, a gente tem que medir aí entre 2010 e 2019. O documento é de 2019. Então ele se refere à última década. Na última década, este número caiu por volta de 385 mil pessoas que voltam para casa, conseguem retornar para os seus lares por ano. Significando o quê? Que o crescimento nesses deslocamentos forçados, hoje em dia, está maior do que o crescimento das ações que tentam dar conta de solucionar esses problemas para as pessoas, né? E aí a gente responde algumas questões, quer dizer, a gente responde uma questão com 4 proposições para, como eu venho falando nas aulas, né, a gente refletir a respeito do tema para chegarmos com um repertório maior e melhor na questão que foi utilizada no Enem. Segundo o texto, é correto afirmar que, letra A, no final de 2019, um total de 79,5 milhões de refugiados estavam sob a tutela da ONU. Onde é que está esse número aqui no texto, né? Vamos lá. 79,5 está aqui. E ele faz referência ao quê? Ele faz referência ao total de pessoas que foram deslocadas forçosamente no mundo inteiro no final de 2019. Sob a tutela da ONU, ou seja, sob o mandato dessas 2 agências aqui da ONU, o texto diz que só havia 26 milhões. Então, errado, claramente. Letra B. Desses 79,5 milhões de pessoas, 26 milhões eram menores de 18 anos. Não. Se a gente for no texto, a gente vê também que esses 26 milhões fazem referência, como acabamos de ver, aos refugiados sob o mandato destas agências aqui da ONU. E que desses 26 milhões, metade eram menores de 18 anos. Então também está errado. Letra C. Entre 2010 e 2019, o número de refugiados que conseguiram voltar a cada ano para os seus países equivaleu a menos de 1/3 daquele mensurado na última década do século XIX. Ok. 19 não, 20. Relevem. Século XX. Qual foi a última década do século XX? A década que foi de 1990 até 1999. O texto faz referência a esse período aqui. In the 1990s, ou seja, nos anos 1990, né? Quantas pessoas a cada ano conseguiam voltar para casa? 1,5 milhões de refugiados, né? A questão diz, entre 2010 e 2019, ou seja, na última década, o número de refugiados que conseguiram voltar para casa a cada ano equivaleu a menos de 1/3 daquele mensurado na última década do século XX. Vamos ver aqui.
Na última década, está aqui, ó, over the past decade. Na última década, lembrem-se, estamos em 2019, né? Entre aspas, porque o documento é de 2019. Então, nessa última década, de 2010 até 2019, o número caiu para por volta de 385 mil. Vamos fazer a matemática. 385 mil é menos que 1/3 de 1,5 milhão? Sim. Não vou ler de novo a C, né? A gente sabe, é a C. Essa ficou mais fácil porque foi só uma questão de matemática, né? Soma, diminui e tal. Existem questões que exigem um pouco mais da gente em termos de interpretação, e outras que é só uma questão de a gente ir lá no texto e conseguir fazer sentido daquelas informações, algumas delas mais objetivas, né? Como essas aqui, por exemplo, e responder a questão. Letra D, só por desencargo de consciência, do total de refugiados com menos de 18 anos, 5,6 milhões eram palestinos. Tá aqui, 5,6 milhões. 5,6 milhões de refugiados e refugiadas palestinos. Não, esse número fala do total de refugiados palestinos, né? E não do total de refugiados palestinos com menos de 18 anos. Desses 5,6 milhões, a gente corta ali na metade, essa metade desse número, 5,6 milhões, é que tinham menos de 18 anos. Então, também está errado. Letra C é a nossa resposta correta. E aí, pessoal, a gente vai para o Enem 2020, caderno 2. E a questão também traz, né, assim como no vídeo da aula passada, também traz um texto de um poema. De quem é esse poema? Tem aqui, ó, Achebe, A-C-H-E-B-E, vírgula C. É um escritor chamado Chinua Achebe, né? E aí, tirado de Collected Poems, ou seja, os poemas reunidos do Chinua Achebe, né, publicado em 2004 por Anchor Books de Nova York. E ele começa dizendo, né, o título do poema: Uma mãe em um campo de refugiados. Certamente vocês já viram várias imagens em noticiários, na internet, imagens de campos de refugiados, né? Uma cena desoladora, as pessoas estão passando necessidades, existe uma dificuldade imensa de conseguir suprir as necessidades dessas pessoas, de alimento, de saneamento básico, de educação, coibir violência dentro do campo. É realmente uma situação periclitante, é terrível. E ele vai, e nesse poema, o poema tem o ponto de vista de alguém que observa, de um olhar pousado sobre uma mãe cuidando de seu filho, né? E ele fala: nenhuma Madonna e filho, no Madonna and child could touch, nenhuma Madonna e filho poderiam alcançar o seu carinho, ou o carinho dela, dessa mãe que ele está olhando, pelo seu filho, por um filho. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: existe um quadro, que é esse aqui, que fica no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, pintado mais ou menos no ano de 1300, por Duccio Buoninsegna, um artista italiano. E o nome dele em inglês, Madonna and Child. Madonna é um termo para referir-se a Maria, né? Do catolicismo. Ela com a figura de Jesus Cristo no colo. Então, a figura é a representação da doçura de uma mãe cuidando de seu filho, segurando seu filho no colo. E ele faz uma comparação entre essa mulher no campo de refugiados e esse quadro. E quando ele faz essa comparação, ele diz que a imagem da mãe no campo de refugiados supera em pungência, digamos assim, na capacidade de fazer com que nós nos emocionemos, supera a imagem do quadro do Buoninsegna. Nenhuma santa e filho, digamos assim, né, ou Madonna e filho,
consegue alcançar o seu carinho por um filho. O seu de quem? O campo de refugiados. She soon would have to forget. Ela logo mais teria que esquecer. E ele deixa aí, esquecer o que ou esquecer quem, né? Ele coloca 3 pontos aqui no final. Como se fosse alguém que não tivesse conseguindo dizer exatamente o que estava prestes a acontecer ali. Ela logo teria que esquecer. E ele começa uma descrição do campo, né, de refugiados. O ar estava pesado com os odores de diarreia, de crianças não lavadas, crianças sujas, with washed out ribs. Ribs são costelas, né? Com costelas à mostra, na verdade. Ele faz um jogo de palavras aqui com o verbo wash e com o adjetivo washed, né? Lavado. Porque ele diz que as crianças estão não lavadas, né? An é um prefixo de negação, ou seja, não inlavados, digamos assim, se a gente tivesse esse termo, se a gente usasse esse termo em português, né? Numa tradução bem ao pé da letra, assim. Crianças sujas, né? Crianças não lavadas. Com costelas à mostra. Só que ele não fala que as costelas estão à mostra, ele fala que as costelas estão washed out. É como se a carne das costelas tivesse sido lavada, tivesse sido, né, removida e tivessem sobrado só os ossos. Crianças não lavadas com costelas lavadas de suas carnes, ou seja, só pele e osso. É uma imagem muito forte que ele usa no texto. Com costelas lavadas de suas carnes e bottoms, traseiros, né? Traseiros secos, ou seja, as crianças muito magras, né? Traseiros secos, waddling in labored steps, caminhando com passos cuidadosos, né? Com passos dificultosos, digamos assim. O inglês, ele tem uma característica muito própria de que os verbos, muitos verbos até do inglês, eles conseguem expressar, no caso de um movimento, como o verbo waddle, não só o movimento, mas também como esse movimento é feito, né? Não é simplesmente andar. Waddle é o andar claudicante, é o andar incerto, inseguro, de uma criança, por exemplo, que está aprendendo a andar, ou de uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, né? Não é um caminhar firme. Então, com passos dificultosos, atrás de blown empty bellies. Bellies, barrigas. E olha como é que ele usa isso aqui. Blown é inchado, estufado ou dilatado, né? Blown empty. Empty é vazio. São barrigas dilatadas pelo vazio, porque as crianças estão doentes, estão com fome, elas ficam com aquela barriga inchada, né? Atrás de barrigas dilatadas pelo vazio. Veja a imagem que ele está utilizando. Ele não fala que estão as crianças andando com suas barrigas dilatadas. Não, ele fala que as crianças estão atrás de barrigas, ou seja, as barrigas são tão grandes que elas se destacam, elas vêm na frente, as crianças vêm atrás das barrigas. Então é algo muito forte, de fato. Outras mães lá, havia muito tempo, haviam deixado de se preocupar. Mas essa não. Essa mãe que ele está olhando, não. She had a ghost smile between her teeth. Ela mostrava um sorriso fantasma entre os dentes, ou seja, não era um sorriso aberto, era só uma como é que é? Só sugestão, né, de um sorriso entre os dentes. E nos seus olhos, a memória de um orgulho materno, de um orgulho de mãe. Ela o tinha banhado o filho, tinha esfregado com
com as próprias mãos, só com as mãos nuas. E ela tirou da trouxa em que carregava as suas posses um pente, uma escova quebrada e penteou o que restava de um cabelo com cor de ferrugem no seu crânio. E ele não usa cabelo, ele não fala cabeça, mas fala no crânio da criança, né? E então, sussurrando ou cantando a música, esse verbo hum é quando a gente canta sem falar as palavras, com a boca fechada, só que ela estava sussurrando com os olhos, ela não estava mais nem fazendo som, ela só olhando assim para a criança e sussurrando ou cantando com os olhos, começou a cuidadosamente partir o cabelo, né? Penteando a criança. Na sua antiga vida, uma vida anterior, mas não uma outra vida, ele quer dizer no que era a vida dela antes da atual situação de refugiada, o que era a vida deles, dela e do filho, ou da filha, mas é filho, ele fala que é um filho. Naquela vida, talvez esse fosse uma rotina diária que não tivesse muita importância, algo que ela fizesse no café da manhã e antes de mandá-lo para a escola. Mas agora ela fazia aquilo como alguém que deposita flores num pequeno túmulo. Então, é um texto assim, que é uma punhalada mesmo. O poema ele consegue fazer um uso das palavras para descrever, não só descrever uma imagem, mas de imbuir essa imagem com uma emoção realmente tocante. Assim, é um texto poderosíssimo. E o que é que o Enem nos pergunta a respeito desse texto? O escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando a ou as. Letra A demonstração de orgulho por não precisar pedir doações. Jamais poderia ser, né? A situação das pessoas refugiadas é de total dependência do cuidado dos outros, né? Elas estão completamente abandonadas. Certamente não é isso. Letra B. Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida. Não. Ele faz menção a uma obra conhecida, né, para estabelecer uma comparação entre duas cenas, a que é retratada na obra e a que ele está começando a retratar no poema, em duas situações bastante diferentes, inclusive. Letra C. Aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho. Próximo. Sim, próximo disso, né? A gente poderia já dizer que essa C pode ser, sim, a real, porque muito embora ele não diga que é uma doença terminal, né? Mas é uma situação de proximidade com a morte, não? E talvez por fome, né? Mas é isso, apesar de que a gente entende também que se a pessoa estava num campo de refugiados, existe uma chance maior de ela ter algum acesso à comida, muito embora isso não seja garantido, a gente não, né, as situações são de fato muito difíceis. Mas sim, ou a criança estava com inanição, estava morrendo de fome, ou ela estava com uma doença, mas o fato ela estava prestes a falecer. Então sim, letra C pode ser. Vamos ver a letra D, as letras D e E. Letra D, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido. Não, ele usa túmulo no final do poema como uma metáfora, ele usa figurativamente, né? Ele diz, ela penteava o cabelo do filho com a atitude de quem deposita flores num pequeno túmulo, num túmulo de um filho que acabou de morrer. Ele estava vivo, mas a atitude dela era a atitude de alguém que já convive com a morte
iminente da criança. E letra E, impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Muito vago. Ele menciona impressões sensoriais experimentadas no ambiente? Sim, né? É uma descrição bastante crua da realidade que ele está observando. Mas isso é muito vago, né? E poderia ser qualquer coisa, poderia ser impressões sensoriais experimentadas numa festa, por exemplo. Né? Ele não diz, essa alternativa não diz nada de mais específico a respeito do que o poema fala. Então, a nossa alternativa é C, aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho. Muito embora, sim, eu não goste muito desse termo aceitação, né? Que ela tenha, não é que ela tenha aceitado, ela está lidando da melhor forma possível, dando o máximo de carinho que ela pode, mesmo sabendo que não existe mais esperança para o filho dela. Isso não quer dizer que, como as outras mães, porque ele menciona outras mães que já tinham deixado de se importar, mas deixado de se importar por quê? Porque elas estão cansadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão passando por um sofrimento extremo, as pessoas estão com dor, as pessoas já viram morte demais na sua frente. Então, isso é uma situação extrema. Então, dentro de uma situação extrema, ele pinta esse quadro, né, de doçura e de afeto de uma mãe para com o seu filho, estabelecendo com ele o mesmo contato que estabeleceria em situações normais, mas com a consciência já de que ele não tem escapatória, infelizmente. E a gente termina, pessoal, com esse texto. Muito obrigado, espero que sejam úteis para vocês essas aulas. É muito curto, um tempo curto, né? Mas já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que o Enem, né, aborda esses textos, né? A gente precisa ter, como eu falei antes, um repertório, né, de conhecimentos, de conceitos, né? A gente precisa ter leitura de mundo, leitura crítica de mundo, para poder se aprofundar nesses textos que aparecem para a gente na prova e ter condições de escolher qual é a alternativa correta. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê por aí. Até breve.